Olá, bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 5 ainda, Bem-aventurados os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá em recompensa do seu mérito o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que esse se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão enquanto que se desse liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Gente, Fenelon nos lembra aqui, né, que a gente tem mania de falar isso, né? Nossa, se fosse uma pessoa boa, tinha morrido, né? Nossa, tinha que ter ido aquele ali ao invés desse aqui. Gente, quem somos nós, né, para julgar a justiça divina? Quem somos nós para julgar qualquer coisa que seja? Se Deus achou por bem levar uma pessoa boa e deixar uma pessoa ruim, é porque essa pessoa boa tem o merecimento, teve o merecimento, já cumpriu o que tinha que cumprir aqui na terra de prova. Então, o que Deus fez? Terminou sua prova, volta para casa. Volta para casa, vem rever os seus. Não é? Olha, aquele ali ainda tem que cumprir muita coisa. Ele é ruim, ele é uma pessoa má, mas ele tem que passar as provas dele ainda. Então ele ainda tem que ficar na prisão terrena. Porque a terra é uma prisão. O espírito que está aqui cumprindo pena. A terra é uma penitenciária, né? É um lugar de se pagar as penas, de se pagar pelos erros cometidos. Então, quanto menos tempo nós ficarmos prisioneiros aqui na terra, para nós é um mérito, né? Para nós é um bem. Então, Deus, quando retira uma pessoa boa da terra, é porque essa pessoa já não tem mais que pagar suas penas aqui. É por isso que é condenado o suicídio. Que o suicídio é uma maneira que a pessoa acha, né, de acabar com aquilo, com aquele sofrimento. O que nós já vimos que não é a verdade, né? Porque a pessoa vai só complicar a sua vida espiritual. Então, quando Deus tira daqui da terra uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que pratica o bem, a caridade, essa pessoa recebeu o mérito de voltar para casa. Tá bom? Então, não vamos julgar isso.
Se a pessoa é boa ou é ruim. A gente não sabe o que essa pessoa tem que passar, né? Ou o que ela tinha que passar, se já acabou, se não acabou, a gente não sabe. Então, Deus não faz nada errado, gente. Se Deus levou uma pessoa que a gente considera uma pessoa boa, é porque já cumpriu o que tinha que cumprir. É porque já teve o merecimento para voltar para casa. Tá bom? Vamos lá, vamos ver se a gente vai ter merecimento ou se a gente vai ficar aqui, né, muito e muito tempo. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 1 do livro 4, Penas e Gozos Terrestres, a perda de pessoas amadas, a questão 935. Que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que se vos afeiçoam vêm com prazer e são felizes com vossa lembrança e por conversarem convosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona o meio de conversar com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, os aproximamos de nós, eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, nos testemunham sua afeição e o contentamento que experimentam com nossa lembrança. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de, por nossa vez, a eles nos reunir. Gente, a cabeça do ser humano é muito complicada, né? A religião, ela mexe muito com a cabeça de certas pessoas, né? Como pode haver profanação se a gente faz as coisas com respeito, né? Com recolhimento? Profanação. É porque essas pessoas, eu acho, elas não acreditam, né? Elas acham que o espírito, quando desencarna, quando, vamos falar, morre, né? Quando a pessoa morre, o espírito vai para o céu ou para o inferno. E se você fica chamando esse espírito para conversar, você está profanando uma lei, sei lá, que eles pensam, né? O que a religião põe na cabeça desse pessoal, né? Nós sabemos que a vida não termina aqui, que a vida continua, que esses espíritos, eles estão sempre que nós os chamarmos, sempre que nós pensarmos nele, só no pensamento que nós tivermos neles, eles já vão estar se comunicando conosco, eles já vão estar se aproximando da gente, né? Isso já quando tiverem passado para a etapa de passagem, de mudança, né? Do plano terreno para o plano espiritual, já estiverem mais confortados em seus corações, né? Tiverem condições já de retornar aqui sem serem prejudicados na sua caminhada, né? Pela tristeza, pela lembrança, pela materialidade, né? Então, os espíritos, quanto mais desapegados da matéria, mais tem a oportunidade de se comunicarem conosco, né? E eles ficam felizes, sim, de se aproximarem da gente para poderem transmitir a sua situação, né, no plano espiritual, como eles estão lá no plano espiritual, né? Então, não existe na cabeça de um espírita, principalmente, a profanação, né, do direito ao descanso eterno, ou a pena eterna, como as igrejas falam, né? O espírito, ele respeita aquele que passou para o outro lado, o espírita respeita aquele que passou para o outro lado, porque ele sabe que a vida do outro lado, né, continua. Então tem que ter o respeito por aquele que já desencarnou, que já deixou a terra, porque esse já obteve, né, o direito de voltar para casa e mostrar para nós como é a vida no plano espiritual,
Quantos espíritos já vieram trazer para a gente informações, né? E isso eu considero uma profanação do seu direito ao descanso. Não, tá? Pelo contrário, eu acho que eles estão fazendo a caridade, trazendo para a gente, né, a força, a fé e a confiança num mundo melhor do que esse que nós estamos aqui agora. Então vamos fazer por onde, né, a gente chegar do outro lado, ter essa mesma oportunidade de poder voltar e contar como nós estamos, onde nós estamos e o porquê nós estamos naquele lado. Tá bom? Desejo a todos aí uma ótima terça-feira, com muita paz, muita luz, muita sabedoria, muito equilíbrio, saúde e muito trabalho para nós. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.